É o homem que vai ter que sair da casa, mesmo que a casa seja dele, não importa quando ele comprou essa casa. Porque a ordem das coisas está sendo invertida. Se a mulher quer ficar com a casa, ao invés dela entrar com a partilha de bens num processo de divórcio, ela faz uma medida protetiva, vai pedir o afastamento do lar. Se a mulher quer ficar com a guarda unilateral do filho, faz medida protetiva. Fala pessoal, vou reagir aqui a este corte que foi um pedido de um inscrito. Ricardo Feltrin, como vocês já sabem, o jornalista que desmantelou grande parte do caso Márcio Smelling e também Ana Hickman, está conversando aí com uma advogada, eles estão falando sobre leis, enfim, vamos assistir sobre Lei Maria da Penha, sobre os novos passos que a justiça está dando rumo ao quê? É o que nós vamos descobrir. Antes disso, galera, vocês sabem, o dólar já está a R$ 6, e vocês sabem também que semana passada eu comecei aqui no meu canal a venda de 2 cursos, um deles de Bitcoin por apenas R$ 10, onde vocês vão aprender a manipular o sistema de Bitcoin, blockchain, vocês vão aprender o que é, como criar uma carteira virtual para vocês começarem a comprar os Bitcoins de vocês para quando o Drex vier, que é a moeda digital do governo, na qual ele vai ter total acesso a todo o dinheiro que circula na sua conta, na conta dos brasileiros em geral, você já vai estar preparado. Já vai ter os seus bitcoins seguros só com você. Lembrando da senha, você não perde nada e você vai ser a única pessoa que vai ter acesso ao seu dinheiro. Não deixe para depois, porque o tempo está se esgotando. Estou vendendo também um curso com todos os conhecimentos que eu acho necessários para vocês já começarem um canal no YouTube, começarem a ganhar uma renda extra por apenas R$ 50. Lá vocês vão encontrar formas de roteirização, dicas de conteúdo, criação em Canva, edição e muito mais. Todos os links na descrição, dúvidas e quem quiser fazer parte do meu canal no Telegram, também na descrição. Bora pro vídeo. Há 3 semanas eu peguei um Uber, acho que, eu não sei se contei na última vez que eu vim aqui. Eu peguei o Uber e o menino, era um domingo, ele falou, nossa, a senhora é jornalista, quase passei um apuro ontem. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu peguei uma moça, bêbada lá no Morumbi, e ela entrou no carro, foi no banco de trás, e de repente ela começou a enfiar a mão na frente, mão em mim. Nossa. E ele falou assim, não, para, não sei o que. E ela não queria parar. Ele falou, mas senhora, eu tenho uma filha de 3 meses, eu sou casado. Uhum. E ela não queria parar, ele parou num posto, falou, só desce daqui e pega outro Uber, não vou levar a senhora. Uhum. E falou que 10h30 da manhã bate na porta da casa dele, mora numa casa, acho que ali perto da Lapa, cadeia. Nossa. 2 policiais, você tá preso, tem que ir pra delegacia. Caramba. E ele falou, o que é? Não, é só lá na delegacia. Ele falou, não, deixa eu pegar, vai pra delegacia. Levaram o cara, acho que algemaram o cara. Chegou na delegacia, 7º DP da Lapa, ficou lá 2, 3 horas, e ele falando para todo mundo, gente, o que está acontecendo? Quando falaram, ele falou, eu tenho prova de que isso não aconteceu. Uhum. E nem quiseram ouvir. A delegada ficou enrolando, quando foi ouvir, ele falou, posso mostrar a prova que isso não aconteceu? Ele tinha um aplicativo que filmava, pegava o áudio do ambiente. Então, o vídeo demorou, mas ele ficou das 10 da manhã às 3 da tarde na delegacia, sim, inutilmente por uma falsa acusação. Sim. Entende? Nossa. E aí a delegada deu risada para ele, né? Falou assim, nossa, 3º caso esse mês. Uma DP na Lapa teve isso. Então eu imagino que isso está acontecendo. Olha, Primeira coisa aqui, pessoal, um aviso a todo mundo que trabalha de Uber, seja em qualquer lugar do Brasil. Comprem uma câmera. Não precisa ser uma câmera cara, nada disso, mas hoje em dia eu acho imprescindível. Comprem uma câmera, filmem, e vou dar até uma dica também aqui de negócio para a galera que é Uber e que passa em lugares assim, que são um pouco mais exóticos, né? Área de favela ou até mesmo que pega pessoas no fim de noite em boate, pode dar muito bom no YouTube. Tá? Vocês podem ali fazer um conteúdo tipo na Lata Drive e ainda se previne desse tipo de coisa. Hoje é imprescindível isso, porque pensem comigo, pessoal. Vocês podem falar, o cara tem que trabalhar só de dia e tal. A gente sabe muito bem que você trabalhar à noite, você ganha mais dinheiro. Você passa esse tipo de perrengue aí, isso pode acontecer mais, porque como o próprio Feltrin disse, a moça estava um pouco embriagada e isso pode acontecer mesmo. Tá? E não se iludam, galera. Pode ser sim que você se depare com a justiça do Brasil. E eu também vou fazer uma crítica até geral aqui, que engloba tudo isso que o Feltrin está falando e muito mais, porque esse tipo de coisa acontece, né? O cara perde o dia inteiro na delegacia, e isso é para qualquer coisa. Teve até um caso bem alarmante aí que chamou a atenção, foi, se eu não me engano,
O ano passado ou retrasado, eu não me lembro bem, porque foi um caso envolvendo futebol e eu não acompanho muito, né. Era final de Libertadores, se eu não me engano, do time do Flamengo ia jogar e aconteceu no Rio também, que foi uma menina na delegacia da mulher denunciar algo ali que ela sofreu, tal, uma menina, se eu não me engano, de 16 anos, e a galera lá da delegacia falou para ela voltar depois do jogo, para fazer a denúncia, olha só. Então, realmente, cara, você tem que fazer tudo o que é possível para você não depender de nenhum serviço público nesse país, infelizmente. Acontece bastante, viu? No caso desse senhor, desse Uber, ele teve muita sorte de conseguir provar, porque é difícil pro homem. Se não, estaria preso. Estaria também preso, com certeza. É uma coisa que vem acontecendo muito, porque algumas mulheres se utilizam desses mecanismos legais para terem certas vantagens. Porque, por exemplo, se ela pedir uma medida protetiva contra o... Contra mim. Contra você, mas vamos dizer assim, contra o namorado dela. Pedir um afastamento do lar. É ele que vai ter que sair de casa. Mesmo que a casa seja dele. Mesmo que a casa seja dele. Mesmo que ela não tenha nenhum motivo e nenhuma prova sobre nada que ela falou. Exatamente. Então, só a palavra dela vale para isso. A palavra dela tem um peso de prova muito forte, porque ela é vista como a figura vulnerável dessa situação. Então, ela vai na delegacia, faz uma alegação, em até 48 horas, ela pode conseguir uma medida protetiva, sem que essas alegações delas tenham sido averiguadas, né, a fundo. E daí ela pode pedir o afastamento do lar e é o homem que vai ter que sair da casa, mesmo que a casa seja dele, não importa quando ele comprou essa casa. Se comprou antes, durante ou depois, é ele que vai ser afastado. Então... Você acha que tem possibilidade de... Ninguém vai parar isso, você acha? Porque, assim, tá numa situação que, assim, já tá acabando com a vida das mulheres realmente agredidas. Isso, a gente já sabe disso. Hoje mesmo aconteceu o caso da Letícia Berkauer, né? Não sei se você viu, ela acusou o marido, mas o marido foi filmado no restaurante tratando ela mal, né? Na frente da criança, tinha testemunha. E ela fez um post no Instagram. Eu vi um monte de gente falando assim, será que é verdade? Cara, sabe? Sim. Então alguém tem que parar essas pessoas, Tem um projeto de lei, eu me esqueci o nome do deputado, mas é... André alguma coisa. André Fernandes. eu acho. Isso mesmo. André Fernandes, que ele tá querendo colocar uma pena mais grave aí para 2 anos de cadeia. falsas acusações. Em caso de denúncia falsa de violência doméstica. Isso. Já é um avanço. Sim, eu sei que tem gente Você que sabe que é o lobby que está em cima dele para não fazer isso, né? Porque não querem mudar estabelecimento. Então, na minha opinião, a Lei Maria da Penha não precisa nem acabar. Eu já cheguei a falar algumas vezes aqui nesse canal. Eu acho que o que tem que ter realmente é isso que esse cara está querendo fazer. Tem que haver uma punição quando é comprovada, tá, pessoal, que a pessoa mentiu na acusação, tem que haver uma punição. Porque, como o próprio Ricardo Feltrin falou, a lei não investiga nada, não se sabe se a acusação é verdadeira ou não, e a justiça já entrega o pedido da moça para o cara ser afastado da casa. Porque numa situação, eu entendo desse jeito, pessoal, numa situação em que realmente a moça está falando a verdade, essa lei é acertada. Porque se realmente ela estiver sofrendo alguma coisa, até que a polícia vá, investiga, tal, algo assim, pode acontecer alguma coisa com ela. Numa situação verdadeira, eu acho ok essa lei. Só que aí a gente volta no problema brasileiro, que é o quê? São tantos problemas que a polícia e que a justiça têm que se envolver, que esta investigação, na maioria das vezes, não é feita. Então você não sabe quem é que está falando a verdade, quem é que está falando mentira. Então aí, o que acontece? Os inocentes acabam pagando pelas pessoas que são culpadas. Então, infelizmente, você não tem uma justiça que é investigativa no país, então você tem que colocar, é o que mesmo? Uma punição para quem fala mentira. Porque se isso realmente acontecer, se realmente houver essa nova lei, né, essa punição para quem mente, você pode ter certeza que as pessoas que forem fazer falsas acusações, seja homem ou mulher, elas vão ficar com o pé atrás e pensar o seguinte, se eu for descoberto, eu posso ter algum problema legal por conta disso. Isso já inibe bastante. Eu acredito que os casos diminuiriam muito, né, e com os casos diminuindo muito, seria até possível da polícia fazer uma investigação mais aprofundada nos casos que acontecerem. Vocês estão entendendo? Então, infelizmente, tem que ser assim. Porque precisa ter uma punição mais severa, porque como você mesmo disse, existem mulheres que são violentas
E essas mulheres precisam de ajuda. O dia todo. O dia todo. Existem vários casos. A gente não tá aqui pra falar que isso não existe. Tem que ficar sempre repetindo isso, né? tem Porque que senão ficam falando assim, você então você... Ninguém é a favor disso. O problema é que essas não são ajudadas. Não são, porque fica sobrecarregado. São tantas denúncias, tantas alegações. E as mulheres que estão realmente precisando de uma ajuda urgente, de uma medida cautelar de urgência, acabam não conseguindo ter a atenção que elas realmente precisam. Entendeu? Isso é muito sério. Porque a ordem das coisas está sendo invertida. Se a mulher quer ficar com a casa, ao invés dela entrar com a partilha de bens num processo de divórcio, ela faz uma medida protetiva, ela pediu o afastamento do lar. Se a mulher quer ficar com a guarda unilateral do filho, faz medida protetiva, porque daí o homem vai perder, mesmo que temporariamente, o direito de ter a guarda compartilhada. Então ela não vai entrar no processo de guarda, ela vai lá e fazer uma protetiva, uma tentativa de encurtar o caminho. Claro que não são todas as mulheres que fazem isso, mas nem algumas todas que fazem. Conseguem. Nem todas que conseguem também, mas tem inclusive profissionais que orientam mulheres a usarem, isso virou estratégia em processo. Suas colegas, entre aspas, de Instagram, né? Tem mulheres que ensinam a dar o golpe mesmo, e todas acabam sempre... Quando a mulher faz qualquer pergunta, sempre termina com a frase assim: bom, você também pode conseguir uma protetiva. Ou faz uma protetiva, como se fosse uma opção, né? Tá aí, né, pessoal? Vou deixar o corte inteiro para vocês analisarem se vocês quiserem. Para terminar, eu só vou dizer para vocês o que eu faria se eu estivesse numa situação assim. Tudo bem que eu não sou casado, não namoro, enfim, para mim é mais tranquilo. Mas se eu estivesse namorando, casado, se eu quisesse isso, a primeira coisa que eu iria fazer seria instalar câmeras por toda a minha casa. Porque aí, por qualquer coisa que acontecesse, eu teria prova. E como eu sou um sujeito muito tranquilo, o primeiro sinal que eu visse que o relacionamento estava dando errado e que aquela situação poderia me levar a fazer algo que eu não quisesse, eu terminaria na mesma hora. Beleza? Faria isso sem pensar muito, porque se eu for ficar esquematizando na minha cabeça formas de continuar com o relacionamento, a chance de eu me apegar seria muito grande e aí realmente fazer algo que eu não queira. Então é bom vocês terem esse tino das coisas. Aprenderem a ler os sinais, principalmente. É claro que eu estou falando isso daqui para quem quer ter um relacionamento. Para quem não quer ter, é só ignorar tudo porque não faz nem muito sentido. E a dica final, pessoal, é para a galera que vai se casar, né? Simplesmente separação total de bens. Ah, mestre, eu amo muito a minha mulher, quero deixar algo para ela. Faça isso. Nada te impede de fazer isso, mas fora do regime de comunhão total de bens. Quer dar uma pensão? Dá a pensão. Beleza, cara. Mas eu aconselho fortemente que o regime de união seja separação total de bens. Porque uma coisa é quando você tem 20 e poucos anos, ela também, vocês dois estão apaixonados, se casam. Outra coisa é quando vocês têm 40, 50 anos, quando o amor acaba e vocês têm que se divorciar. Um grande caso que eu trago aqui para vocês é o da Ana Hickman. Eu cheguei a fazer até um vídeo no canal. Tem vídeos dela com 16 anos, se eu não me engano, quando ela se casou com o tal do Alexandre Corrêa. A entrevista que ela deu, totalmente assim, com os olhos até brilhando, totalmente vislumbrada, com os olhos até brilhando, dizendo que o cara era o príncipe encantado dela, que ia ser para sempre e tudo mais. Visivelmente ela era apaixonada por ele naquele tempo, só que o amor acabou. E acabou ao ponto de acontecer o que vocês viram. Então não ache que todo aquele amor, toda aquela paixão, todo aquele vislumbre que você tem quando você é jovem, e ela também tem, vai continuar a perdurar a vida inteira. Porque pode muito bem não acontecer isso, e aí pelo menos com a separação de bens, você consegue ser justo na situação. Beleza? Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.